dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim sobre o mercado do boi. Quem está aqui com a gente hoje para bater esse papo é o Caio Junqueira, que é analista de mercado da Cross Investimentos, e vai trazer então um pouquinho para a gente sobre esse mercado que está mais flat, que está mais lateralizado. Então, seja muito bem-vindo, Caio. Sempre uma satisfação, obrigado, um bom dia a todos aí, bom dia, Letícia, vamos lá. Caio, a gente vem acompanhando, né, essas cotações, principalmente aqui mais para referência no estado de São Paulo, da arroba bovina girando em torno dos 340, 338, pouquinho a mais, pouquinho a menos, mas né, caminhando nessa toada aí há vários dias. O que está causando essa calmaria no mercado e o que pode virar esse mercado, né, dar mais um pouco de emoção nesse caldo? Bom, Letícia, primeiro a calmaria das cotações, realmente você está certa, a calmaria das cotações ela está muito para dentro do estado de São Paulo, né? E a gente pode enumerar algumas possibilidades e algum dos motivos que deixaram a cotação do estado de São Paulo flat da forma que está. Então, nós tivemos uma finalização do mês de janeiro, o contrato da Bolsa, que liquida na média dos últimos 5 dias úteis do mês de janeiro, numa média que o CPEA faz, das cotações dos negócios que estão acontecendo dentro do estado de São Paulo, e a média foi de R$ 342,46. E hoje a gente tem aí 17 dias corridos já da liquidação desse contrato, e o contrato de fevereiro, que vai liquidar na próxima semana, começa a ser contabilizado na segunda-feira para fazer uma média de 5 dias, está exatamente no mesmo preço, a R$ 342,20. Então está 26 centavos abaixo da cotação que estava há 17 dias corridos. Então, assim, a gente precisa ponderar e pontuar que a estabilidade de preço está para dentro do estado de São Paulo. Para quem está escutando a gente, por exemplo, no estado do Pará, ou no estado do MS, ou na Rondônia, ou até mesmo em Goiás, no meio norte do MT, ou no norte do MT, eles devem estar escutando a gente falando, não, esse povo é louco, está falando que o boi está estável e o boi aqui está moendo. Então, o que aconteceu foi que o estado de São Paulo passa agora por um período de entre-safra, a gente tem uma concentração de indústrias habilitadas à China, que fazem a exportação para a China, para dentro do estado de São Paulo. Então, a gente passa por um período onde se produz pouco boi confinado e, consequentemente, a necessidade, a procura dessas indústrias que estão concentradas dentro do estado de São Paulo para exportar à China, elas estão sempre crescentes. Ela é uma margem, né, que dá o boi exportado para a China, ela é uma margem apetitosa, então a indústria está sempre atrás desse boi aqui, o que deu essa estabilidade de preço. Nos outros estados, a gente começa a caminhar pela produção do boi de pasto, alguns estados sofrendo demais com a seca, então você tem, como Mato Grosso do Sul, por exemplo, o sul do MS, aí, a gente teve casos de perda de safra de soja quase que inteira, onde está colhendo 5 sacas, então você tem um período muito seco lá agora, que ninguém estava esperando, então isso aí fez aumentar a oferta também desse gado de descarte, que é a fêmea, a novilha e até mesmo o boi. Então o estado de São Paulo está meio que num jardim de Éden, ele está sozinho aqui no paraíso, não caiu ainda, e provavelmente não deva cair, por isso você tem essa sustentação nas arrobas, na cotação do estado de São Paulo, mas você tem os demais estados que estão sofrendo demais. Então, a gente costuma dizer que o diferencial de base entre São Paulo e os outros estados estão abertos, extremamente abertos. A gente tem até uma ferramenta dentro do próprio aplicativo AgroBrasil, onde a gente faz essa curva histórica de diferencial de base entre os outros estados e o estado de São Paulo. Em alguns estados, por exemplo, a gente está em recorde histórico de diferencial de base. Então, São Paulo se mantendo nesse limbo aí, né, de pouca oferta, de muita procura para exportar esse gado para a China. Então, você tem uma procura, você tem uma estabilidade muito firme no boi para dentro do estado de São Paulo, e os outros estados estão aí caindo vertiginosamente. Aí a gente chegou a ter recorde de diferenciais de base apontados aí esses dias para trás.
E a gente consegue, Caio, pensar numa média, né, conseguir mensurar mais ou menos quanto que está esse diferencial de base, né, entre essa cotação que a gente tem muito estável aqui no estado de São Paulo e entre os outros estados brasileiros? Dá para a gente fazer uma média para entender a quanto chega essa diferença? Olha, a média eu não tenho de cabeça, mas eu vou te citar valores absolutos. Então, esse gráfico que a gente solta lá dentro do aplicativo AgroBrasil, ele é justamente a diferença entre a coleta de preços, né, entre os registros que acontecem dentro do estado de São Paulo e os registros que acontecem nos demais estados. E como o aplicativo já está indo, se eu não me engano, acho que é o 4º ano já de existência, então você tem um gráfico muito legal e comparativo, onde você consegue ver tanto em valores absolutos como em valores percentuais. Mas dando como exemplo em valores absolutos, São Paulo você tem uma média muito próxima a R$340, isso à vista, livre de impostos, o que equivale a animais entre 335 e 340 desses animais comuns, né, que são animais que não se enquadram para a China, mercado interno, e você tem essas cotações que vão até o boi de R$350, seriam esses animais China. Então, você tem uma média ao redor aí de R$340, para você ter uma ideia. Hoje teve registro, e não foram poucos animais, mas tivemos aí um bom volume de registros já para o estado do Mato Grosso do Sul, onde o boi está valendo R$310, com 30 dias de prazo, mais o prazo de carregamento, mais o tipo de imposto. Então, você põe um animal líquido aí dentro do estado de São do MS 308, mais ou menos, e você pega um estado aí de São Paulo, equalizando o boi aí próximo ou até acima de R$340 como média. Então, você tem aí R$32, R$35 de diferença entre um estado e outro. Isso levando em consideração o estado de São Paulo. Você pega, por exemplo, um estado no Pará, por exemplo, os animais, os boi gordo lá, houve registro, chegaram a ter registro ao longo dessa semana de um boi lá de R$280. Então, estamos falando de valores absolutos, aí sem muitos descontos, R$50 na cotação. Então, são realmente valores que nos chamam a atenção mesmo, e a gente acaba vendo um movimento que não é muito fácil de se ver, mas são movimentos onde a indústria aqui dentro de São Paulo deixa de comprar boi paulista para ir buscar boi nos outros estados, né? Então a gente começa a ver esse movimento acontecer cada vez com mais volume, cada vez com mais intensidade, o que indica também que provavelmente essa diferença de base entre os estados parece que esteja num limbo aí de fim, né? Parece que está no final. Provavelmente a gente vai ver de agora para frente, né, para o começo talvez de março, a gente começa a ver essa diferença de base se estreitar, justamente porque as indústrias que estão procurando o boi e não estão achando esse boi qualificado para exportar à China, provavelmente vão começar a pagar um frete maior, um ICM, às vezes, já embutido nessa negociação para ir buscar boi nos outros estados. Então, a gente acredita que esse diferencial de base está com seus dias contados, pelo menos nesses extremos que nós estamos vendo agora, né? Ainda vamos ver isso aí se estreitar nos próximos dias. Então, esse estreitamento deve pesar mais para causar esse movimento, essa questão das indústrias paulistas indo buscar esse gado mais barato em outros estados, ou a gente deve ver também alguma movimentação do pecuarista segurando um pouco a oferta também nesses outros estados para tentar dar uma alavancada no preço, Caio? Acho que é muito difícil a gente pensar que o pecuarista consegue, não que ele não consiga, tá? Mas é muito difícil quando você tem a produção, você pensar que quem está produzindo dá conta de parar aquela produção, ou seja, o pecuarista sentar em cima da oferta a ponto de fazer a oferta, o preço subir. É mais um movimento entre eixos, né? Tudo acontece, não é um fator só que vai fazer o boi lá subir. Então, esse fator que o boi aqui no estado de São Paulo está muito caro, entre aspas, já é um chamariz para esse cara, para essa indústria ir buscar. Então, a indústria começa a fazer conta. Eu vou pagar esse boi de R$350 aqui dentro do estado de São Paulo, eu vou pagar esse boi de 355, que tem muito pecuarista já pedindo dentro do estado de São Paulo, porque dentro do estado de São Paulo tem realmente pouco boi ofertado,
ou eu vou buscar, às vezes, um boi que me encaixa nessa mesma qualidade do boi paulista, no Pará, R$280. Então, são vários fatores, né? Um movimento, não é uma pedra só que vai fazer uma avalanche. Então, são vários movimentos que vão se encaixando, que tudo indica que esse diferencial de base, para mim, chegou numa distância já insuportável de abrir mais. Então, a gente acredita que o estado de São Paulo provavelmente fique por mais um tempo ainda estável nessas mesmas cotações, sem arrancada para cima, justamente porque a indústria vai passar a fazer conta e vai buscar esse boi para fora, né? Ela não pode deixar de comprar o boi aqui dentro do estado de São Paulo e buscar única e exclusivamente esse boi em Goiás, por exemplo, que lá se compra boi de 310, ou única e exclusivamente buscar esse boi no Pará, que lá se compra lá 280, porque você tem além do diferencial ou embutido dentro desse diferencial, você tem o frete e você tem também uma carga tributária que pesa também, que seria o ICM. Então a indústria às vezes não dá conta, não suporta essa carga tributária, então ela tem uma porcentagem só que ela dá conta de buscar. Mas isso já é uma dessas pedras que vão começar a se mexer para esse diferencial de base começar a se estreitar de novo. E você falou, né, que pode ser que se mantenha, né, esse valor que a gente tem aqui no estado de São Paulo, nessa faixa de R$340 a arroba durante algum tempo, mas com esse movimento que você citou, né, de algumas compras, então, fora daqui do estado, pode haver uma pressão de baixa? Não, eu acho que a baixa, como a gente falou, que São Paulo está passando por um período de pouquíssima oferta agora, que seria entre safra, né? São Paulo fica meio fora do radar desse boi produzido a pasto, que é o que começa a acontecer de agora para frente a nível Brasil. São Paulo está meio fora desse radar. O grosso da produção aqui é um boi de confinamento, e o boi de confinamento agora ele é muito difícil de ser produzido, justamente porque você faz barro, você não dá conta de colocar um desempenho adequado naquela ração em cima daquele animal. Então você tem vários percalços agora que você não dá conta de lotar os confinamentos no estado de São Paulo. Então São Paulo passa por um período de entre-safra. Então falar que São Paulo vai entrar numa vertente de baixa agora, eu acho muito difícil, porque você tem um período de entre-safra e você tem um período que a China está consumindo demais. A China acabou de subir o preço da tonelada. A gente vinha exportando no final do ano passado e começo desse ano uma tonelada ao redor de $6.000, $6.500 a tonelada exportada, e a gente já tem contratos sendo batidos até $7.700 a tonelada. Não é o boi casado, que a gente chama, né? Mas são alguns cortes. Então, em média, você já tem aí pelo menos R$700 a mais na cotação. Então, isso é uma das virtudes que vai deixar o estado de São Paulo muito firme. Mas pensar que o estado de São Paulo vai explodir agora de preço, o estado de São Paulo vai subir, eu acho que não deva acontecer, por isso que eu estou batendo na tecla que deve ficar estável, justamente porque o diferencial de base para os outros estados abriu demais. Então, a conta que o frigorífico passa a fazer agora é onde que eu posso ir buscar esse boi, porque esse boi aqui dentro do estado de São Paulo já está caro, diminui a marca da indústria, onde que eu posso buscar mais bois com a mesma qualidade, talvez com mais volume, e que eu possa fazer essa continha não explodir aqui dentro do estado de São Paulo. Então é por isso que eu acho que essa diferença de base hoje vai ser o X da questão da cotação do estado de São Paulo. Então por isso que eu acho que São Paulo deve ficar estável num curto prazo, né? E a gente está analisando aí para mais 30 dias, e os outros estados, principalmente o que sabe produzir, o que produz um boi bom, um boi inteiro, um boi de 550, 600 quilos, novo, essa indústria de São Paulo, paulista, provavelmente vai buscar, vai atrás desse animal para pegar. Então, acho que isso aí vai dar sustentação nos preços para fora do estado de São Paulo, diminuindo a diferença de base, que hoje ela está em níveis recordes. Certo. Caio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo para trazer, então, toda essa visão, esse overview a respeito do mercado do boi. Muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação poder falar aí para o pessoal de vocês, Notícias Agrícolas. Agradeço você, Letícia, e um bom dia e um bom fim de semana ainda para todos, né? Ainda tem hoje e amanhã aí. Obrigada. Mateuzinho, coloca para a gente, por gentileza, o preço do boi na tela.
Vamos lá, então, cotação para esse mês de fevereiro, já estamos aí no dia 17 de fevereiro, mas então, contrato fevereiro 2022, a gente tem uma leve alta de 0,23%, chegando a R$ 342,25. Março 2022, um aumento um pouquinho mais robusto de 0,52%, atingindo R$ 337,80. Abril praticamente estável, aí uma variação de 0,03%, mantendo então o preço de R$ 330,10. E para maio a gente tem aí então uma alta de 0,29%, com o valor de R$ 328,55. E a referência do boi gordo do CPEA aqui para o estado de São Paulo, lembrando, referência do dia anterior, de ontem, então, dia 16 de fevereiro, já que o CPEA atualiza esses dados mais no final da tarde, a gente tem um aumento de 0,74%, valendo então R$ 340,65. Então, portanto, o mercado andando de lado, esse mercado do boi. A gente esteve aqui com o Caio Junqueira, então, trazendo realmente essa perspectiva de mercado mais lateralizado aqui para o estado de São Paulo. As cotações, sim, girando em torno dos R$ 340 a arroba, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Mas, de acordo com ele, há um diferencial de base muito aberto em relação aos demais estados produtores. E esse diferencial de base aberta é justamente o que deve manter nesse curto prazo, então, os preços aqui no estado de São Paulo estáveis, né? Sem um rompante de alta ou sem também uma queda muito brusca. Isso porque, segundo o Caio Junqueira, há um movimento de algumas indústrias aqui de São Paulo comprando animais em locais mais baratos, em outros estados. Então, por exemplo, o Caio trouxe alguns exemplos para nós, que o preço aqui em São Paulo, que a gente tem essa média de R$ 340, a gente tem no Pará um boi valendo R$ 280, ou, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, um boi a 310. Então, está sendo feita essa continha aí, colocando na ponta do lápis, e algumas indústrias buscando esses bois que têm uma qualidade semelhante ao que é produzido em São Paulo, então comprando um pouco mais barato. E aí o Caio Junqueira diz o seguinte, que ele acredita que esses diferenciais de base que estão muito abertos nesse momento, inclusive na comparação com alguns estados chegando a recordes históricos, deve se estreitar para o próximo mês de março, e essa cotação em São Paulo deve seguir girando em torno desses 340, até porque São Paulo está num período de entre-safra, a gente não tem uma oferta muito ampla, a gente tem a China comprando bastante, preços para exportações atrativos, então a gente deve continuar, pelo menos aqui para o estado de São Paulo, com o mercado mais lateralizado. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. E o Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Até mais. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.